Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Ontem nós falamos algo muito importante sobre a quebra do orgulho para aqueles que querem conquistar a cura, o milagre que vem de Deus. E hoje eu quero dar continuidade a esse assunto. Ontem nós falamos sobre o grande comandante do exército da Síria, o Naama, né? Inclusive, você que não viu a mensagem de ontem, eu vou deixar no link na descrição, ou você pode procurar a mensagem anterior no nosso canal e você ouvir a mensagem de ontem. Então, Naama, para ser curado, ele teve que quebrar o orgulho dele. Ele teve que descer do pedestal em que ele se encontrava e se humilhar diante de Deus, sabe? Porque hoje as pessoas se assujeitam a se humilhar diante de um político, diante de um grande oficial, diante de um juiz, mas não se humilha diante de Deus. E eu vou trazer hoje uma outra pessoa. Agora um rei, sabe? Um rei que um dia foi humilhado, um rei que um dia, quando era pobre, confiava e esperava no Senhor. Mas ele se tornou rei. E quando ele se tornou rei e conquistou vários povos, venceu várias guerras, humilhou vários inimigos, sabe? Houve uma dessas batalhas que esse rei resolveu ficar em casa. Ele não foi para a batalha. E quando ele estava em casa, ele viu uma cena que seria a perdição dele. A mulher do próximo tomando banho. E ele ficou maravilhado com a beleza daquela mulher, a formosura de rosto e de corpo. E ele queria para si, até que a possuiu em ato de adultério. E isso foi pecado gravíssimo diante do Senhor. Mas ele, o rei, arrumou um jeito e matou o marido. Ele, o rei, arrumou um jeito e assumiu aquela mulher. Ele, o rei, arrumou um jeito e escapou da punição, sim, e ocultou, e ficou, sabe, para ele mesmo, com aquele pecado, com a certeza da impunidade. Não vou falar agora que tipo de punição ele recebeu, mas se você curtir, se você compartilhar, na próxima mensagem, eu falo sobre a punição que ele recebeu. Mas ele ficou com aquele pecado na mente e no coração dele. Porque por mais que ele fosse o rei, por mais que ele tivesse autoridade sobre os homens, tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, vinha da parte de Deus. E as coisas para esse rei não andavam mais tão direitas como antes. Esse rei não acertava mais nas suas escolhas, com a sua família. A vida pessoal e familiar desse rei começou a fracassar. E esse rei começou a andar triste, amargurado, oprimido. Esse rei começou a definhar, porque a culpa era o câncer que consumia a alma. A culpa consumia a alma desse rei de tal forma que ele sentia também em forma de doença no seu corpo. Até o momento que o próprio Deus mostrou a esse rei que sabia de tudo, que conhecia tudo, inclusive
o pecado desse rei. Mas esse Deus, através do seu profeta, ofereceu para esse rei o perdão, a oportunidade desse rei se levantar e se reerguer, porque, apesar daquele rei ter cometido um pecado punível de morte, aquele rei foi perdoado por Deus. E é claro que você que conhece a Bíblia sabe que estou falando do rei Davi. E o rei Davi disse assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é verdadeiramente escondido. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há mancha. Enquanto eu escondi os meus pecados, meus ossos envelheceram, porque eu gemia todos os dias. E a mão de Deus, ela pesava sobre mim dia e noite, tirando de mim a minha saúde e me tornando seco. Mas confessei o meu pecado ao Senhor e não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas iniquidades, e o Senhor perdoou a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, o homem piedoso fará orações a Deus em tempo de poder encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão seu servo, porque tu és o meu esconderijo. O Senhor me conserva no momento de tribulação, me cerca de alegres cantos de livramento. Eu vou instruir, vou ensinar o caminho que deve seguir, e sobre minhas vistas te darei conselho. Não seja o homem como o cavalo ou a mula, sem entendimento, que precisa ser dominado pela força. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos todos os justos, exultai vós todos, que sois de reto coração. Essa foi a oração do Salmo 32. Essa foi a oração de Davi quando entendeu que não podia mais tentar esconder de Deus a sua culpa, nem passar por inocente diante dos homens. E a partir desse momento, o rei Davi se tornou um homem saudável e outra vez voltou a ser um homem feliz. Meu amigo e minha amiga, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te buscamos com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nós te buscamos com todo o nosso coração e reconhecemos os momentos que agimos com injustiça, com sentimento de vingança, com raiva, mesmo que essa raiva parecesse justificada, mas não é o que o Senhor quer de nós, nem o que o Senhor nos ensina. Por isso, meu Deus, nós nos reunimos diante da Tua presença para dizer ao Senhor que não precisa o Senhor pesar a mão sobre nós para entendermos quando erramos, para entendermos quando precisamos nos corrigir. Por isso, ó Espírito Santo, nos colocamos diante da Tua presença para pedir ao Senhor perdão. Perdão pelas vezes que maltratamos os nossos amigos e família. Perdão pelas vezes que falamos palavras duras a pessoas que precisavam
de uma palavra amiga e um aconselhamento. Perdão pelas vezes que mostramos um pé no lugar de dar um abraço a quem precisava de nossa força. Perdão pelas vezes que retribuímos ofensa com ofensa, que retribuímos espada com espada, quando na verdade deveríamos retribuir a ofensa, a espada com o teu amor e a graça que o Senhor tem nos dado. Queremos pedir ao Senhor perdão pelas vezes que ofendemos e difamamos, ou até mesmo nos tornamos rebeldes diante de nossos pais. Porque o Senhor disse na tua palavra que trará longa vida para os filhos obedientes, em especial aqueles que honram os seus pais. Espírito Santo, queremos pedir perdão pelas vezes que deixamos de ler e ouvir a tua palavra para ocupar o nosso tempo com fofoca ou com coisas que não nos aproximam de Deus. Queremos pedir ao Senhor perdão e misericórdia todas as vezes que levantamos a voz para ofender, ferir e machucar. E o pior, nos julgamos estar certo diante de cada atitude. E muitas vezes não entendemos porque sentimos tanta dor no peito. E muitas vezes não entendemos porque tanta coisa tem dado errado. Porque na verdade temos oferecido tudo aquilo que não gostaríamos de receber. Mas nesse momento, cada um de nós, conectados nesta oração, pedimos ao Senhor perdão e oportunidade para nos tornarmos uma pessoa melhor. Abençoa, meu Deus, eu te peço, a cada pessoa que ouve esta oração, que está doente, enferma, cabisbaixa. A cada pessoa que ouve esta oração, que está desviada, para que retorne aos caminhos do Senhor. A cada pessoa que ouve esta oração, que enfrenta problema com a família, problema com pessoas próximas, quando na verdade deveria ter paz. Espírito Santo, eu te peço que esta oração traga alívio, cura, prosperidade a todos que a ouvem, principalmente o perdão que vem de Deus. E aquele que crer diz: assim seja na minha vida, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.